Galera, nosso objetivo hoje é estudar gases, tranquilo? Primeira coisa, diferenciar gás real de gás ideal. Gás real ou gás perfeito é aquele que existe só na teoria, que cumpre todas as leis que a gente vai descrever aqui, tudo bem? Enquanto o gás real, ele não vai cumprir todas as leis da mesma forma não, por causa de vários fatores. Mas basicamente o que você precisa saber é gás real é o que existe, gás ideal é o que a gente trabalha nas questões. Ele só vive no mundo das ideias, tudo bem? Beleza. Primeira coisa agora, já vimos. A segunda coisa nossa agora é definir o que é volume, pressão e temperatura. Volume é o espaço que o gás ocupa, normalmente é o volume do recipiente. Pressão é a força, né? É a resultante das forças de colisão das partículas de gás com a parede do recipiente que contém esse gás. Temperatura, ela vai representar a maior ou a menor agitação dessas partículas. Temperaturas maiores, nós temos agitações maiores. Temperaturas menores, nós temos agitações menores. Basicamente é isso que nós vamos entender de temperatura. O que é importante nessas unidades aqui é ressaltar, destacar, na verdade, a temperatura, que normalmente nas questões aparece em graus Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, mas para efeito de cálculo, nós usamos em Kelvin. Mesmo que a resposta te peça em outra unidade, você vai ter que converter, tudo bem? Você converte, mas na hora de fazer a conta, a gente trabalha com Kelvin, ou temperatura absoluta, beleza? Vamos lá, nós também precisamos definir o que é CNTP, CATP e volume molar. CNTP são condições normais de temperatura e pressão, que é 0 graus Celsius e 1 atm. CATP é condições ambientes de temperatura e pressão, que quer dizer 25 graus Celsius e 1 atm. Volume molar é o volume de um mol. E aí, nesse caso, não dá para você saber o volume de um mol em qualquer condição não. Então, é importante que você saiba o volume molar na CNTP, ou seja, a 0 graus Celsius e 1 atm, que nesse caso vai ser 22,4 litros. Tudo bem? Vamos lá. Vamos resolver uma questão aqui, para a gente ver esse conceito que a gente já trabalhou aqui agora. O estudo das propriedades macroscópicas dos gases permitiu o desenvolvimento da teoria cinético-molecular, que explica em nível microscópico o comportamento dos gases. Tudo bem? Então, assim, a respeito dessa teoria, são feitas as seguintes afirmações. 1. O comportamento dos gases está relacionado ao movimento uniforme e ordenado de suas moléculas. Não, o movimento das moléculas não é ordenado. Tudo bem? Não é ordenado. Cada partícula vai movimentar independente da outra, para lados opostos, para lados perpendiculares, sem direção nenhuma. Cada uma vai movimenta independente. Não existe uma ordem na movimentação deles, não. Tudo bem? 2. A temperatura de um gás é a medida da energia cinética das moléculas. Não, está errado. Por que isso está errado? Porque o que acontece? A temperatura, ela representa, ela nos fornece uma noção da movimentação. Como a gente discute lá na física, quando vocês discutem lá na física, a energia cinética, ela depende sim da velocidade, mas também depende da massa. Então, eu não posso dizer que temperatura representa, me dá o valor da energia cinética. Eu posso dizer que quem tem maior temperatura vai ter maior agitação, portanto, maior velocidade e, portanto, maior energia cinética. Mas não são valores que se equivalem. Não posso dizer que a temperatura é 10, então a velocidade da energia cinética também vai ser 10, não. Tudo bem? O que eu posso dizer é maior temperatura tem uma relação com a maior energia cinética. Tudo bem? 3. Os gases ideais não existem, pois são apenas modelos teóricos em que o volume das moléculas e suas interações são desprezíveis. Correto. Certinho, a 3 está certa. 4. A pressão de um gás dentro de um recipiente está associada às colisões das moléculas do gás com as paredes do recipiente. Também está correto. Logo, nossa resposta vai ser letra D. Tudo bem? Agora, como que a gente resolve as questões de cálculo? As questões que têm cálculos é que a gente acaba tendo problemas com elas. Então, como que a gente resolve essas questões? Vamos lá. Basicamente, nós temos duas fórmulas para resolver as questões de gases envolvendo cálculos. Existem outras fórmulas que a gente usa muito pouco. Vamos ver alguns exemplos depois. Mas, basicamente, viu uma questão, está pedindo para fazer conta e é de gases, ou você vai usar PV igual a nRT, ou PV sobre T igual a PV sobre T. E como você sabe qual questão, qual fórmula que você vai usar? Basicamente, nós vamos dizer o seguinte, a primeira só tem um valor de cada, só tem um P, um V, um R, um T e um N. Já a segunda, nós temos mais de um valor, nós temos P,
duas vezes V, duas vezes T, duas vezes. Pronto, é assim que a gente vai dizer. Na primeira, quando a gente tiver uma situação estática, na segunda, quando a gente tiver uma transformação gasosa. Vamos ver exemplos para ficar mais fácil. Um determinado recipiente contendo gás estava a uma pressão de 2 atm, 27 graus Celsius, quando é aquecido até atingir 397 graus Celsius. Volume de 5 litros e pressão de 6 atm. Qual o volume inicial? Vamos lá. Ele falou que a pressão inicialmente era 2 atm, a temperatura era 27. A temperatura foi aquecida até 327. O volume final ficou de 5 litros. A pressão final foi de 6 atm. E ele quer saber o volume inicial. Presta atenção, nós temos 2P, 2V e 2T. O que a gente faz? PV igual a nRT. Tudo bem? Nesse caso, então, aqui, nós vamos pegar os valores e substituir. Porém, como eu falei com vocês, a temperatura tem que ser calculada em Kelvin. Então, nós temos que converter. Como é que a gente converte Celsius para Kelvin? Para Kelvin, somando mais 273. E aí nós colocamos na fórmula. Pressão inicial 2, volume que a gente quer saber, temperatura inicial 300, volume, pressão final é 6, volume final é 5 e temperatura final é 600. Vamos descobrir que o volume inicial era 7,5. Pronto. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questão. Algumas companhias tabagistas já foram acusadas de adicionar amônia aos cigarros na tentativa de aumentar a liberação de nicotina, o que fortalece a dependência. Suponha que uma amostra de cigarro libere 2 vezes 10 a menos 4 mol de amônia a 27 graus Celsius e 1 atm. O volume de NH3 gasoso em ml será de aproximadamente. Presta atenção, vamos lá. O que acontece? Nós temos aqui uma temperatura, uma pressão e ele quer saber um volume. Ué, só tem um de cada, nós vamos ter que trabalhar com PV igual a nRT. Tudo bem? P é 1, V é o que a gente quer descobrir. N, ele falou lá que é o número de mols, não é isso? N é o número de mols, vai ser 2 vezes 10 a menos 4. R é a constante dos gases, que vale 0,0082. Tudo bem? Lembrando que para nós colocarmos R como 0,0082, a pressão tem que ser dada em ATM e o volume tem que ser dado em litros. Como eu falei, pressão e volume você pode usar qualquer unidade, mas você usa qualquer unidade, mas o valor da constante aqui muda. O valor da constante vai ser 0,082 quando a pressão for ATM e o volume for litro. E a temperatura falou que é 27. Porém, nós temos que converter para Kelvin. Tudo bem? Vamos fazer a conta, vamos achar que o volume vai ser 49,2 vezes 10 a menos 2 litros. Ou podemos transformar e achar 4,92 vezes 10 a menos 3 ml. 10 a menos 3 quer dizer mil, então nós temos 4,92 ml. Pronto, resposta nossa vai ser letra B, 4,9 ml. Pronto, respondemos a questão. Tudo bem? Então, como nós vamos resolver as questões de gases? Se tiver um valor só para cada coisa, uma pressão, um volume e uma temperatura, PV igual a nRT. Se tiver mais valores, nós vamos colocar PV sobre T igual a PV sobre T. E nós temos vários exemplos aí para vocês poderem repetir isso aqui. Tranquilo? Beleza? Abraço, até mais.